Galera tributária, estou gravando esse vídeo aqui para os meus alunos de reforma tributária, mas também para todos vocês que me acompanham, porque essa é uma informação importante e eu quero que todos vocês saibam disso. Acho que é bacana. Olha só, para quem já participou das minhas aulas, tem um momento das aulas de reforma tributária que eu informo que nós vamos ter novos CSTs, né? Os CSTs que a gente tem hoje, eles não vão existir com o formato de hoje lá na reforma tributária. Por quê? Porque os CSTs que nós temos hoje, eles indicam, eles apontam a tributação do ICMS, a tributação do IPI, e sai um sol de repente aqui, ó, que luminosidade no meu rosto. O sol veio fora de hora. Os CSTs que nós temos hoje apontam para a tributação do ICMS, tributação do IPI, tributação do PIS e COFINS. Só que na reforma a gente vai ter CST, mas o CST tem uma outra função. E lá na reforma, como é que vai se chamar essa codificação? É SECLES-TRIB. Meus alunos dão risada quando eu falo isso na aula. Falam, a gente precisa se acostumar a falar SECLES-TRIB. Aliás, a reforma tributária vai trazendo muitas coisas, né? Vem trazendo muitas coisas chiques, né? Split payment, cashback, SECLES-TRIB, as coisas loucas novas aí. Mas é isso. Então, a classificação fiscal vai ser composta de CST e Secless-Trib. E para isso tem uma tabela. E lá nas minhas aulas, meus alunos, tal, eu mostro um pedaço da tabela para o pessoal conhecer. Só que essa semana saiu uma tabela nova. Esse é o motivo da gravação desse vídeo. Nós temos uma tabela nova de Secless-Trib e eu vou mostrar para vocês terem uma ideia do que será a nova classificação de CST e Secless-Trib na reforma tributária. Aí, olha só, quando eu falo reforma tributária, você deve estar pensando, nossa, lá em 2033 eu vou ter que usar isso. Não, não, você já vai ter que usar agora nos testes em 2026. Acredito que o governo já vai exigir que a gente alimente o Secless-Trib, o que significa que no cadastro, esse ano, quando você for atualizar o cadastro desse ano para fazer a emissão das notas legais lá em 2026, quando você for fazer isso, já terá que estar com essa nova codificação. Vamos lá? Essa tabela está. Deixa eu clicar aqui e compartilhar. Essa tabela está no portal da Nota Fiscal Eletrônica. Portal da Nota Fiscal Eletrônica, vocês encontram essa tabela lá. Então vejam que ela é composta de uma primeira coluna aqui, CST do IBS e do CBS. 000, tributação integral. Só que tem o Secless-Trib aqui, ó, que são as especificações, o detalhamento da tributação que está acontecendo ali. Então, ele traz aqui, ó, Secless-Trib 00001, situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS, e ele vai trazendo ainda, olha só que legal isso aqui, gente. Ele vai trazendo uma correspondência tributária ou alguma informação complementar que ele achar que é necessária. Ele traz aqui também, ó, uma coluna de tributação da nota fiscal de serviço eletrônica. Ah, por quê? Na nota de serviço eu também vou ter que usar a Secless-Trib? Sim, na nota de serviço também tem que usar a Secless-Trib. Deixa eu ir até a última coluna aqui, ó. Aí tem mais uma coluna de observação. Não há correlação entre ISS e IBS. Pode haver operação tributável para um imposto e com isenção para outro. Pode haver situação em que o IBS é tributado normalmente, mas a CBS apresenta regime diferenciado. Aí ele traz os artigos aqui, ó. São muito poucas situações em que haverá um tratamento diferente entre IBS e CBS. E é legal que aqui ele já traz aqui um exemplo, né? Deixa eu voltar aqui, ó, na tabela para cá. Veja, outro Seclest-Trib 0000002, aí ele traz exploração de via e vai trazer o artigo que tem a ver com a exploração de via, ó. Tá vendo? Então tem uma coluna aqui que ele traz a tributação, o artigo da legislação que tem a ver com essa Seclest-Trib. Quando eu mostrei isso lá na minha aula,
Inclusive, eu vou ter que regravar uma das minhas aulas que estão gravadas, né? Quando eu mostrei lá na minha aula, a Seclestrib que existia estava com a base legal do projeto de lei 68 e não da lei complementar. Então, precisa que você que já viu alguma coisa de Seclestrib, você que já começou a estudar a Seclestrib, fica ligado que saiu a tabela nova com as bases legais da Lei Complementar 214 de 2025. Aquela outra Seclestrib já está superada, já está superada. Deixa eu mostrar mais alguns aqui, CSTs, para você ter uma ideia aqui, ó. Então, aqui, ó, tem o 000, tributação integral. Depois tem o 010, ó, tributação com alíquotas uniformes, operações do setor financeiro. O setor financeiro tem um tratamento diferenciado dentro da lei complementar, né? Depois aqui, ó, 011, tributação com alíquotas uniformes reduzidas em 60%. Logo aqui abaixo, ó, tributação com alíquotas uniformes reduzidas em 30%. E veja que tem o CST 011, mas cada situação tem um Secles-Trib diferente. Aqui na coluna C. Tá vendo? Cada situação, um Secles-Trib diferente. E os artigos correspondentes aqui. Deixa eu dar mais uma rodadinha aqui, só para você ver que o negocinho é bem detalhado aqui, ó. Vamos ver outra CST aqui. Ó, esse aqui que grandona. CST 200, olha. E dentro da CST 200, ó quanta coisa que tem, ó. Vamos chamar de grupo 200, né? Olha, dentro do grupo 200, quanta coisa tem? Grupo 200 aqui, ó, é alíquota zero. Mas a alíquota zero, ó, tem todas essas subdivisões, ó. Ó, e continua aqui. E os artigos também, que tem a ver. Então, para cada tipo de tributação, você vai ter uma Secless-Trib diferente. Ó, depois aqui a alíquota reduzida em 60%, a alíquota reduzida em 40%, em 50%, em 30%. Aí, ó, outro CST, 0,210 na coluna A. Ó, cadê, meu Deus, 0,210? Aqui já passou. O 0,210 não, 210 na coluna A. Depois o 220, alíquota fixa. 221, 400, que não tem nada a ver com aquilo que a gente está acostumado lá do Simples. É outra coisa. 410, imunidade não incidência. 510, diferimento. 550, suspensão. 620, tributação monofásica, 800, transferência de crédito, 810, ajuste, 820, tributação em declaração de regime específico. Você já está vendo que essa reforma tributária é danada, né? E tem uma série de detalhes, mas o que eu queria era te mostrar isso. A recomendação que eu faço para você, a mesma que eu faço para os meus alunos, é estude com calma, estude com atenção, estuda como quem está estudando mesmo, né? Tem um vídeo meu aí escrito Método de Estudo, né? Método Lei, que é o jeito de estudar, o como estudar. A gente, para estudar a legislação, você precisa estudar como se você estivesse estudando para um vestibular. É muita coisa, é muito detalhado, é uma linguagem complexa, então a gente precisa ter aí muita determinação na hora de estudar os assuntos de reforma tributária. Legal? Então, eu queria trazer esse aviso para vocês, depois peguem essa Seclestrib, estudem, é, e saibam que, se precisarem de ajuda, podem me procurar, pode contar comigo. Eu tenho treinamento online, eu tenho treinamento em company, eu tenho palestra para clientes de escritório de contabilidade, é, e eu tenho mentoria, né? Eu tenho pessoas que estão fazendo mentoria de reforma tributária individual comigo, tá bom? Então, tem vários formatos aí. Tem a formação estratégica de reforma tributária, que é gravado, e tem mais alguns encontros ali comigo. Então, é isso. Precisou de ajuda? Conta comigo. Legal? Valeu. Tchau.